A paz do Senhor, eu sou a missionária Adriana Cunha, da cidade de Jacareí, e quero estar deixando uma meditação, tendo texto de referência a Lucas 5, né, uma história bem conhecida, os versículos são de 1 a 11, que trata da pesca maravilhosa, onde Jesus escolhe os primeiros discípulos. Vou estar lendo apenas os versículos 4, 5 e 6 para que a gente possa adiantar, não ficar um vídeo muito longo, mas eu oriento que na sua casa você faça a leitura por completo. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Essa passagem, né, começa com Jesus ensinando a multidão que o acompanhava, né? Aonde Jesus estava, uma multidão o acompanhava. Creio eu que alguns por curiosidade, alguns atrás de milagres, alguns atrás dos próprios ensinamentos, alguns porque tinha muita gente, vou lá também ver o que está acontecendo. Alguns já surpresos, né, porque a fama de Jesus já se havia começado, né, então alguns já estavam presenciando milagres, a fama já estava percorrendo, então algumas pessoas já, aquela multidão se reunia onde Jesus estava, né, e Jesus estava ali ensinando a multidão. Mas aí eu paro e penso, né, e quero que você e eu façamos a primeira reflexão. Você quer ser multidão ou você quer ser discípulo? A multidão, ela teve os conhecimentos de Jesus, ela estava ali, mas o discípulo, né, ele teve relacionamento com Deus. O discípulo, ele teve uma missão a ser cumprida, né? Jesus olhou para eles e deu uma missão de vida, né? Jesus mudou a história deles por completo. E você? Você quer fazer parte da multidão ou você quer fazer parte daquele que tem relacionamento com Deus, daquele que faz a diferença e que Jesus faz a diferença na vida da pessoa? Que escolha que nós fazemos? A multidão ia por vários motivos, talvez alguns nem soubessem porque estava ali, mas os discípulos não. Os discípulos tinham um relacionamento com Deus, os discípulos tiveram uma intimidade com o Senhor, os discípulos tanto receberam milagres como visualizaram milagres. Já pensou você caminhar lado a lado de Jesus? E nós podemos caminhar com Jesus, até mesmo hoje nós podemos caminhar com Jesus, basta fazermos a nossa escolha de caminharmos todos os dias com Ele. E Jesus estava ali e para ensinar melhor a multidão, ele subiu no barco de Simão, porque Simão já estava ali lavando as redes, né? Simão já estava ali lavando as redes, né? Após pescar ou não pescar, após trabalhar, né? Naquela noite ele não havia pescado, como nós vimos, mas ele tinha que lavar as redes, né? Tirar lodo, tirar a sujeirinha que junta na rede, e para que não perdesse o seu instrumento de trabalho, ele foi lavar as redes. E Jesus subiu no barco dele. Em determinado momento, Jesus fala para Simão: volta para o mar alto e lança a rede. Aí Simão, mas nada pescamos, Senhor. Passamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, porque tu mandas, eu lançarei a rede. Né? Quer dizer, Simão, Tiago e João estavam ali, né? 3 pescadores profissionais, 3 pescadores que viviam daquilo, viviam da pesca. E eles tinham passado a noite inteira e tinham visto que ali não tinha peixe naquela noite, não conseguiam pescar nada.
E sabemos também que em Mar Alto a pesca, o que eles iam pescar era melhor à noite. Aí Jesus manda de manhã lançar a rede lá no alto mar, mas ele falou, porque tu mandas, eu lançarei a rede. Porque Simão já sabia que Jesus, quando lançava uma palavra, aquilo se cumpria na vida da pessoa. Simão já tinha visto, né, a sua sogra ser curada da febre. Simão já tinha visto Jesus curar o endemoniado de Cafarnaum, apenas com palavras. Ele já tinha visto. Então ele confiou na palavra de Jesus, porque tu mandas, eu lançarei a rede. Ele pegou e falou, por mais que seja impossível pescar nesse mar, que eu já vi que é impossível pescar, mas porque tu mandas, eu vou lá e vou lançar a rede. E ele fez isso, lançou a rede. E na mesma hora, né, pescou aquela grande quantidade de peixes, tão grande que a rede quase se rompeu. Teve que chamar ajuda, né, para os colegas, para Tiago e para o João. Então eu deixo uma palavra para você através desse vídeo. Não importa qual seja a sua situação, não importa qual fracasso, talvez você está como Simão, uma noite de fracasso. Talvez você está sem solução, como Simão estava ali, passou a noite inteira jogando a rede, jogando e tentando, e ele nada conseguiu por si mesmo. Talvez você está nessa mesma situação, talvez você já tentou algo na sua vida e viu que sozinho você não conseguiu. Mas Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua história. Faça como Ele manda, faça como Ele te ordena. Entra no teu quarto, ora a Deus e no mais secreto, veja o que Deus manda para a tua vida e faça conforme Ele manda. Porque a hora que Jesus ordena, a nossa história é mudada, a nossa história é transformada. Não importa qual situação, qual área, o que quer que seja, a hora que Jesus ordena, a nossa situação é mudada, a nossa situação é transformada. E em seguida, Jesus fala para eles: Simão, não temas, de agora em diante será pescador de almas, de homens. Né? Se for usar a tradução correta, pescador de homens. Isso Deus tem para mim, para você e para cada um de nós. Nós não fomos feitos para apenas sentar e ouvirmos a palavra dele. Nós fomos feitos para sermos pescadores de almas, pescadores de homens, de mulheres, de crianças, de idosos para o reino de Deus. Cada um de nós tem uma missão a ser cumprida nessa terra. Você não precisa pregar a palavra de Deus, talvez o seu chamado não é pregar a palavra de Deus, mas talvez o seu chamado é enviar um versículo para aquelas pessoas que necessitam. Talvez o seu chamado seja visitar alguém em um hospital, visitar pessoas em hospitais, talvez visitar pessoas em presídios, visitar pessoas nas ruas, pessoas que moram em situação de rua, visitar pessoas em asilos, visitar os seus familiares. Talvez você tenha alguém na sua família que ninguém visita, que ninguém dá mais atenção. Talvez o seu chamado seja esse. Talvez o seu chamado seja louvar, talvez o seu chamado seja limpar a igreja, talvez o seu chamado seja fazer algo e ajudar as pessoas. Uma coisa que eu tenho certeza é que todos nós temos uma missão. Todos nós temos um chamado. Todos nós. E que através desse vídeo você consiga escutar o Espírito Santo e consiga ver qual é o seu chamado. Talvez você já saiba, talvez você já até faça, talvez você já esteja até cumprindo o seu chamado. Então que esse vídeo seja uma confirmação que o que você está fazendo, você deve continuar fazendo. Que é trazer almas para o reino de Deus, consolar,
as almas de Deus, consolar as pessoas e ganhar almas para o reino, com o nosso testemunho de vida, principalmente. Eu falo que a maior pregação se dá sem a gente falar nenhuma palavra, muitas vezes. Às vezes um abraço é a melhor pregação. Às vezes um louvor é a melhor pregação. Às vezes levar um bolo na casa de uma senhora e tomar um café com ela, falando do passado, falando das coisas que ela viveu, das dores que ela passou, dos sonhos que ela teve que foram concretizados e outros não. Esse é um grande chamado. Esse é uma missão. E muitos outros. Então eu deixo essa meditação no teu coração. Deus te abençoe.